Efésios capítulo 3, Efésios 3, estaremos lendo dos versos 1 até o verso 7. Efésios 3, dos versos 1 até o verso 7. Penso que todos acharam. Efésios 3, dos versos 1 ao 7. Nos diz: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Queiram sentar, irmãos. Queridos, nós vivemos em dias em que se fala de maneira abrangente sobre a inclusão. Nós queremos ser bem inclusivos. Nós temos muito cuidado quando vamos fazer elogios de não excluir ninguém. Nós tentamos ser muito cuidadosos enquanto vamos fazer nossos reconhecimentos, não deixar de reconhecer ninguém. Nós hoje temos uma ideia tão grande de inclusivismo que nós chegamos a conceber a ideia de que nós não queremos desprezar a verdade de ninguém. E alguns dizem: isso é a sua verdade, mas a minha verdade é outra. Isso também é chamado de relativismo. A verdade é relativa e cada um tem sua verdade, mas é também um desejo de você não colocar ninguém em aperto, de você não menosprezar ninguém. A ideia do inclusivismo está muito presente. Certamente que prejuízos gigantescos de exclusões indevidas já foram registradas na história. Exclusões de minorias, exclusões, por exemplo, já houve um tempo que a mulher era excluída. Ela era excluída de participações sociais, ela era excluída dos mais diversos níveis da sociedade, era tratada de uma forma subhumana. Houve uma época, e às vezes nós ainda presenciamos com muita tristeza, um tratamento diferente, por exemplo, aos negros. Às vezes assistimos partidas de futebol e alguns, por detestarem que tinha adversário, eles escolhem pessoas e fazem colocações que são depreciativas, são preconceituosas, são colocações que excluem, que deixam fora, excludentes. E mais recentemente tem sido muito forte o discurso dos homossexuais, dizendo-se pessoas excluídas, pessoas que são colocadas à margem, que querem seu respeito, que querem ser respeitadas, que querem a inclusão devida. Então nós vivemos em um período em que há um grande clamor por inclusão. Bem, hoje à noite nós não vamos necessariamente abordar essas diversas inclusões, mas nós vamos estar considerando que precisamos entender que o Evangelho é a revelação do mistério de incluir todos os que creem no corpo de Cristo. Vamos estar considerando hoje à noite
e devemos entender que o Evangelho é a revelação do mistério de incluir todos os que creem no corpo de Cristo. Por que nós vamos estar considerando isso? Em primeiro lugar, porque muitos sofrem duras penalidades por defenderem este Evangelho. Muitos sofrem duras penalidades. Chegando ao capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele agora vai enfatizar o tema do mistério. Esse tema é bem forte dentro desse capítulo 3, e esse tema é parte de uma argumentação que Paulo vem trazendo acerca das muitas bênçãos que Deus derramou sobre aqueles que são o seu povo quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Irmãos, parece-nos que Paulo iria iniciar uma oração. Ele diz, por essa razão, a mesma expressão aparece no início do verso 14, quando ele diz, por essa razão, parece que ele retoma aquilo que ele iria fazer, mas quando ele inicia capítulo 3, ele diz, por essa razão, só que logo ele prossegue, falando da sua condição como prisioneiro do Senhor, e também como alguém que era um dispenseiro dos mistérios de Deus. Paulo, então, ele vai nos dizer que ele se encontrava preso. Ele diz, por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, ou por amor a vocês, gentios. É destacável, irmãos, que por essa razão nos remete também ao contexto anterior, aquilo que Paulo vinha falando. Ele disse que judeus e gentios estão agora unidos em um corpo, é uma nova humanidade, fomos reconciliados, judeus e gentios reconciliados como povos que eram adversários ou que viviam em constante embate. Os judeus circundados, havia uma espécie de cerca guardando, limitando os judeus. A lei, Paulo diz que isso foi abolido. Os judeus, com as suas práticas também inaceitáveis pelos judeus, a rixa contra os judeus que se consideravam superiores, ou pelo menos essa era a compreensão de muitos, e eles então tinham essa dificuldade. Paulo diz, nós agora fomos unidos, judeus e gentios unidos, e houve uma reconciliação, e também uma reconciliação com Deus. Paulo enfatiza todas essas coisas dizendo, agora o caminho está aberto, nós temos livre acesso, e nós agora somos parte de um santuário que está sendo edificado ao Senhor. Nós mesmos somos a habitação do Espírito Santo. Paulo conclui dessa maneira o capítulo 2, ele nos diz, por essa razão oro. Aí ele abre, e quando ele diz oro, ele só vai prosseguir com a sua oração a partir do verso 14. Aí ele diz, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui, irmãos, é interessante destacar que isso nos faz lembrar que Efésios é mais uma daquelas cartas da prisão. Paulo foi preso. A sua primeira prisão acontece em Jerusalém. Ele é preso, ele é muito espancado. Ele já tinha tido outras prisões, mas uma mais longa em Jerusalém. Existe um motim contra Paulo, ele é transferido para Cesareia. Lá as autoridades parecem querer entregar Paulo ao poder dos judeus. Paulo apela para César, é transferido para Roma, e ao que nós entendemos é de lá de Roma chamadas as epístolas da prisão. Então Paulo escreveu da prisão a sua carta aos Colossenses, a sua carta a Filemon, a sua carta aos Filipenses, a sua carta aos Efésios, e depois, numa segunda prisão, também a sua segunda carta a Timóteo. Esses são os que nós conhecemos como escritos da prisão. Paulo diz, ou apresenta-se, coloca-se como prisioneiro do Senhor, e ele diz que ele está nessa condição por causa dos gentios. Paulo, em certa medida, ele quer explicar a sua situação. Ele já tinha escrito, ou quando escreveu a sua carta aos Filipenses, ele já havia dito que ele estava daquele modo por causa do Evangelho, que a sua condição cooperava com o Evangelho.
lá em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12, alguns estavam difamando Paulo, caluniando Paulo, por causa da sua prisão. Paulo diz: olha, antes, isso em vez de ser um problema para o Evangelho, na verdade, isso tem cooperado para o avanço do Evangelho. Lá ele explica. Aqui, mais uma vez, ele traz essa ideia. Ele diz que estava preso por causa do Evangelho. Ele diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Então ele quer dar uma explicação acerca da sua condição. Nós vamos ter no final desse verso 1 e também do verso 2, a ideia de que Paulo está escrevendo uma carta ampla. Ele não se dirige necessariamente aos efésios, mas aos gentios. Aquela ideia de que Paulo tem não apenas uma igreja, mas muitas igrejas em mente, fica muito forte quando ele faz essas declarações. É importante ainda, irmãos, também salientar que Paulo ele escreve essa parte do capítulo 3 para animá-los. No verso 13 ele diz o seguinte: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo está dizendo: sim, é fato, eu estou preso. Eu estou preso por causa deste Evangelho. Agora vocês não fiquem desanimados, isso na verdade é uma glória para vocês. E a minha prisão não é necessariamente como malfeitor, mas por causa do Evangelho. Irmãos, o Evangelho vivido, explicado, defendido, levado às suas últimas instâncias, normalmente tem duras penas. Normalmente tem uma cruz para ser levada. E aqui nós encontramos Paulo por causa do Evangelho preso. Nós encontramos Paulo por causa do Evangelho aprisionado, sofrendo tudo aquilo que vinha por conta de ele defender essas verdades que ele estava explicando. Queridos, hoje é interessante a gente olhar o que alguns pensam acerca do Evangelho, porque alguns parecem que veem o Evangelho como status. Alguns não têm a dimensão do Evangelho que ele realmente tem. Algumas pessoas elas se voltam para o Evangelho porque parece que o Evangelho vai abrir portas que foram fechadas. Alguns se voltam para o Evangelho porque parece que ser evangélico em alguma medida está na moda. É interessante que tem algumas pessoas que são apresentadores, apresentadoras de programas pornográficos e se dizem cristãos, se dizem cristãs. Então elas dizem: não, isso aqui é o meu trabalho, mas a minha Bíblia anda na minha bolsa, eu leio a Bíblia, eu busco a Deus, e em certo momento tem uma conversa que parece que serve de Deus, mas em outro momento vive algo completamente fora do Evangelho. Nós encontramos esse tipo de divórcio, esse tipo de dicotomia na mente das pessoas. E existe aí uma outra ideia, que o Evangelho parece que ele veio para suavizar a nossa vida, mas quando nós encontramos, quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos outras ideias. O Evangelho tem um preço, queridos. O Evangelho tem uma cruz. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. É conversa furada, é balela de homens, é ideias que foram criadas e inventadas para satisfazer o ego religioso, mais nada. Cristianismo sem cruz, cristianismo sem o preço de ser cristão, não se engane, não é o cristianismo das Escrituras. É deplorável quando nós nos voltamos para aquilo que é dito nos nossos dias, é aquilo que é manifestado como Evangelho. Só se fala de um Evangelho de bênçãos, de um Deus que vai abrir as portas, que as coisas vão dar certo, que hoje é o dia da tua vitória, que tudo vai se abrir e tudo vai dar certo na sua vida, que está determinado, que está declarado. Que palhaçada! Isso não é o Evangelho das Escrituras. Um outro Deus está sendo anunciado, e um outro Evangelho também. O Evangelho das Escrituras
um preço alto. Os puritanos, na passagem do ano, eles diziam assim uns para com os outros: vou orar pelas lutas que você vai ter durante esse ano. Na passagem de ano, só o que a gente vê é determinação da bênção. Só falta agora aparecer o horóscopo gospel, porque é gente adivinhando isso e aquilo, e determinando isso e aquilo, e declarando isso e aquilo. Mas, irmãos, aquilo que nós encontramos nas Escrituras e na história da igreja é algo completamente diferente. Não nos iludamos com esse evangelho minguado, com esse evangelho diluído, com essa mensagem barata, com essa falcatrua que é chamada de evangelho aí afora. Eu estou preso por causa do evangelho. O evangelho tem seu preço, queridos. Não confundamos o evangelho de Cristo com essa mensagem falsificada, diluída, que tem sido anunciada e chamada de evangelho. Não confundamos, em nome de Jesus. Devemos entender que o evangelho é a revelação do mistério de incluir todos os que creem no corpo de Cristo. Por que nós devemos entender isso? Uma segunda razão, porque foi preciso revelação e explicação para que isso fosse compreendido. Olha o que Paulo vai nos dizer agora nos versos seguintes: certamente não falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Irmãos, esse verso aponta de maneira muito intensa para aquela ideia que nós já estamos vindo falando. Paulo não escreveu a sua carta apenas aos Efésios. A carta dirigida aos Efésios ficou registrada na história, com pistas de que Paulo escreveu não apenas aos Efésios, mas às igrejas da Ásia, as igrejas que haviam sido fundadas naquele campo. Lá de Éfeso, lá em Éfeso havia um local de treinamento de obreiros, e a ênfase era que toda a Ásia escute o evangelho. Muitas igrejas foram fundadas não somente por Paulo, mas por Paulo e pelos colaboradores. Então ele diz: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim. Paulo diria: vocês sabem, não é vocês ouviram falar, mas vocês sabem certamente, visto que em algumas traduções ele até traduz de maneira tão literal, se de fato, mas é uma construção que pode ser muito bem traduzida como visto que vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim. Essa expressão responsabilidade imposta quer dizer que Paulo se via como um dispenseiro. Paulo se via como alguém que recebeu algo e que tinha que manifestar esse algo a outras pessoas. Então vocês ouviram falar, vocês sabem da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Paulo recebeu uma incumbência, uma responsabilidade. Essa responsabilidade, ela era de levar o evangelho aos gentios. Ele diz: em favor de vocês, para vocês, e é algo que vinha da graça de Deus, pela graça de Deus. A palavra graça é chave nessa carta aos Efésios. Paulo insiste em dizer que ele anunciava o evangelho da graça, ele anunciava pela graça, e ele era movido de Deus, porque Deus agia de forma graciosa. Aí ele diz no verso 3: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Um mistério, irmãos, havia sido dado a conhecer a Paulo. E aqui nós precisamos parar um pouquinho nessa palavra mistério, porque Paulo ele nos diz nesse verso 3 que o mistério que me foi
dado a conhecer por revelação. É interessante nós destacarmos que Paulo, lá em Gálatas 1, quando ele está defendendo a veracidade do seu apostolado, especialmente a mensagem que ele havia pregado, ele diz lá em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 12, que o evangelho dele, ele não tinha recebido de homem algum, mas ele tinha recebido por revelação. Então, Paulo diz que o mistério lhe havia sido dado a conhecer por revelação. Esse mistério ele vai expandir. Aqui ele vai nos dizer que ele havia recebido do Senhor e que esse mistério dizia respeito a judeus e gentios incluídos em um mesmo corpo. Vale a pena destacar, irmãos, que a palavra mistério não tem a mesma ideia que nós temos em nossos dias. Em nossos dias, alguém diz assim: rapaz, olha, aconteceu um roubo, ninguém sabe explicar, foi um mistério, está sendo um mistério. Então, encontraram uma pessoa morta no bosque, e é um mistério, não tem vestígio nenhum, parece um crime perfeito. A nossa ideia de mistério é algo não conhecido, é algo aparentemente indecifrável. Mas quando Paulo diz, isto é um mistério que me foi dado a conhecer por revelação, Paulo fala de algo ainda não revelado até o presente momento, mas que estava sendo revelado nesse momento e que estava sendo dado a conhecer. Ele, Paulo e os demais apóstolos, ele vai dizer que receberam isso por revelação e eles estavam apresentando essas coisas. Então, irmãos, mistério aqui na carta aos Efésios significa algo que ainda não era entendido até o presente momento, mas que a partir de agora passa a ser revelado. Esse mistério, havia dele no Antigo Testamento as sementes, algumas ideias não percebidas claramente, mas já constavam lá. E agora então ele é revelado, ele é descortinado através dos apóstolos. Irmãos, é destacável também que Paulo nos diz que esse mistério foi dado por revelação. Está aí na metade do verso 3, foi dado a conhecer por revelação. E ele disse que já tinha falado disso resumidamente em poucas palavras. A revelação, nós precisamos entender, irmãos, era uma via de Deus falar de si mesmo. Deus se revela pelo menos de duas maneiras. Existem dois livros da revelação de Deus. Um é a sua criação, é o que nós chamamos de revelação geral. Quando nós olhamos para a criação, nós entendemos, há um Deus. Você acha por que os índios, tribos indígenas, grupos tribais se curvam diante da lua, diante do sol, diante de algo da criação? Eles olham para a criação e eles dizem: há uma força maior, há um poder maior, há algo ou alguém que fez todas essas coisas, e eles se curvam em adoração. Eles olham para a revelação geral e eles chegam a essa conclusão. Agora, a revelação geral, ela realmente é geral. A Bíblia é a revelação especial. Nós encontramos Deus desde o Antigo Testamento revelando. Chega no Novo Testamento, essa revelação, ela assume, ela atinge um clímax. Tantos evangelhos nos dizem que Jesus, ele é o clímax da revelação de Deus. O livro de Hebreus nos diz que também nesses dias, nós, por muitas maneiras, Deus falou aos pais, nesses últimos dias falou a nós pelo Filho. Ele então é o clímax da revelação.
E o restante da revelação nos foi dado através dos apóstolos. Aqui também vale a gente dar uma paradinha e levar em conta que tem muita gente hoje falando de revelação além das Escrituras. Tem gente dizendo: Deus cochichou no meu ouvido. Tem gente dizendo que eu ouvi a voz de Deus. Por exemplo, Benny Hinn disse que a mulher com quem ele havia se casado, o Espírito Santo, tinha falado com voz audível: olha, é essa mulher. Interessante, hoje ele está divorciado da mulher que ele disse tempos atrás que o Espírito Santo tinha falado com voz audível que aquela deveria ser a mulher dele. Então tem gente do tipo do Benny Hinn, dele para pior, com o tipo de ideia que Deus ele ainda nos revela hoje além das Escrituras. Veja bem, eu já tenho dito outras vezes que o cristão ele tem experiências com Deus, que Deus tem um modo subjetivo de falar ao cristão, mas revelação com o mesmo peso que as Escrituras têm, talvez isso tenha sido assim uma das ideias ou algumas das declarações que mais tem feito com que cristãos tenham ideias esquisitas sobre Deus. Tem gente que se divorcia porque diz: olha, não, mas fulano teve uma revelação que você deveria se divorciar do seu marido e que na verdade o seu marido é fulano de tal. Ora, a revelação autorizada de Deus diz que Deus odeia o divórcio. A revelação normativa de Deus diz que Deus, aquilo que Deus ajudou, o homem não separe. Aí chega um Zezinho, uma Mariazinha, cheio de autoridade, porque é profeta, porque não sei o que, e Deus me revelou, e vai separar, e vai viajar, e vai não sei o que, e vai para lá, e sobe e desce. Eu não sei se há males maior acontecendo na igreja nos nossos dias do que gente dizendo-se profeta de Deus, levando essa e aquela conversa, dizendo, às vezes, penso eu que na maioria dos casos, aquilo que ele mesmo sonhou, aquilo que ele mesmo projetou, aquilo que ele mesmo pensou, dizendo: assim diz o Senhor. Ora, quando isso acontecia, se a palavra não se cumprisse, o profeta deveria ser apedrejado. E muita gente hoje com esse tipo de coisa. Uma vez certo irmão me falou, disse: pastor, chegou alguém para mim, disse: varão, ainda este ano tu terás um filho nos teus braços. Eu disse: pastor, eu casei em julho, só se o menino nascesse de 5 meses. Irmãos, nós ouvimos assim algumas coisas que deveriam nos deixar irados. Tem gente brincando com o que não deve. Nós temos uma revelação normativa. Eu não estou dizendo que Deus não possa falar de maneira subjetiva, pelas vias que Ele quer, mas revelação como as Escrituras foi até o ponto do ministério apostólico. Foi dado aos apóstolos, foi dado por aqueles que andaram com o Senhor, foi dado àqueles a quem o Senhor autorizou. Mais do que isso, chegando com autoridade normativa, não pode ser aceito pelo povo de Deus como palavra autoritativa. Não pode, não deve. Que haveria de ser revelado, já foi. Foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Paulo diz, e é interessante, olha o que Paulo diz no verso 4: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo não diz: ao lerem isso, Deus dará uma revelação a vocês daquilo que eu estou falando. Não é isso que Paulo diz. Paulo diz: ao lerem isso, vocês vão compreender. Vocês vão ouvir a leitura e vocês vão compreender. Um destaque, irmãos, nessa carta aos Efésios, um grande espaço é dado à compreensão, ao pensar, ao entender, ao manifestar, a algo que Deus quer que nós entendamos.
certas coisas Deus quer que deixemos de lado, pensamentos que agora são inúteis, pensamentos de quando nós éramos ímpios. Somos instados a uma renovação da mente, somos instados a ter a mente de Cristo. Nós somos então levados cada vez mais a uma busca da compreensão daquilo que é a vontade de Deus. Queridos, é muito importante nós sabermos que veio para nós, veio como revelação de Deus. E essa palavra, ela é autoritativa. Muito cuidado com gente dizendo que tem uma revelação. Muito cuidado mesmo. Muitas vezes são coisas completamente contrárias. Se é algo que se adequa às Escrituras, isso assim, assim, tem todo um paralelo com as Escrituras, pronto, as Escrituras estão confirmando suas palavras, amém. Se é algo completamente contrário às Escrituras, tem nada de Deus no meio dessa história, nada, nada. Não percamos tempo com pessoas que contrariam as Escrituras. Ainda, irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho é a revelação do mistério de Deus, de incluir todos os que creem no corpo de Cristo. Por quê? Porque esta dimensão do plano de Deus só foi revelada depois da vinda de Cristo. O mistério foi revelado, explicado, mas é interessante que Paulo vai nos falar agora mais detalhadamente acerca desse mistério. Isso acontece em um dado ponto da história. Veja no verso 5: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Então Paulo está dizendo: o que eu tenho para falar para vocês é um mistério. Esse mistério me veio por revelação. Eu já falei algo desse mistério para vocês. Vocês, ao lerem, vão compreender o mistério de Cristo. Verso 5: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Em outros tempos, isso não foi entendido, isso não foi percebido. Aí ele nos diz da seguinte maneira, na segunda metade do verso: mas agora, em contrapartida, mais agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, irmãos, houve essa obra de revelação. Quando nós pensamos nessa revelação que os apóstolos receberam, vale a pena dizer o seguinte: os apóstolos, eles foram veículos de revelação. Em primeiro lugar, eles andaram com Cristo, ouviram dele mesmo. Em segundo lugar, pessoas como Paulo, e Paulo se mantém dentro daquele grupo dos 12, são os 12 e Paulo, e como eles não existem outros no Novo Testamento, eles recebem do Senhor. Ele nos diz, quando escreveu a sua carta aos Gálatas, que ele não tinha recebido a sua mensagem de ninguém. A mensagem dele não tinha sido aprendida com homens. É diferente dos pregadores hoje. Por exemplo, nós, pregadores, nós chegamos diante de Deus, nós buscamos a Deus, nós oramos ao Senhor, nós estamos em jejum, consagrados ao Senhor. Senhor, queremos entender, Senhor, queremos explicar Tua palavra com fidelidade. Suplicamos pela iluminação do Espírito Santo, que é aquele ministério do Espírito Santo de fazer a Sua palavra entendida por nós. Mas nenhum dos pregadores diz que recebeu uma revelação direta de Deus, ainda mais uma revelação que esteja além das Escrituras. Paulo não vai trazer, na verdade, algo que é inteiramente novo, algo, não, as sementes do seu Evangelho. Ele vai o tempo todo citar o Antigo Testamento. Então Paulo não está falando de algo nunca dito, Paulo não está falando de algo nunca falado por ninguém, ele está falando de algo ainda não entendido nas outras gerações, e que agora estava sendo revelado aos apóstolos.
É importante que seja isso destacado. E aí, irmãos, ele diz: mas agora foi revelado pelo Espírito. Então é uma obra do Espírito Santo, e é uma obra direcionada aos apóstolos. Paulo usa a expressão santos apóstolos. Essa expressão é um pouquinho complicada. O catolicismo se apoiou ou se apoia em expressões como essas para destacar alguns como santos, mas na verdade eles fazem isso de uma maneira imprópria. Essa expressão santos, Paulo chama os crentes de Éfeso de santos. Ele chama os cristãos a quem ele se dirige de santos. Não necessariamente isso aqui inclui uma classe especial, destacada, que deve ser posteriormente venerada de pessoas. Não é essa a ideia. Mas Paulo está dizendo pessoas separadas para determinado fim. A palavra santo significa alguém separado. Paulo então nos diz que essa mensagem foi revelada, mas agora foi revelada pelo Espírito, é uma obra do Espírito Santo, aos apóstolos separados para isso, e profetas de Deus. Interessante é que aparentemente parece que essa revelação do mistério veio aos apóstolos e profetas, mas irmãos, a construção do texto original nos deixa dúvida. Parece que essa revelação do mistério vem aos apóstolos. Os profetas, em alguma medida, estão também anunciando, mas não necessariamente foram veículos de revelação, do mesmo modo como os apóstolos são. Para que isso acontecesse no texto original, teriam que vir apóstolos e profetas, e depois, ou antes de tudo, a palavra santos. E não é assim que consta a construção. Então, o que nos parece, essa revelação foi dada aos apóstolos. Os profetas anunciavam juntamente com os apóstolos essa revelação. No verso 6, Paulo nos diz o que é essa revelação. Veja só: significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Qual que é esse mistério que está sendo revelado? O mistério, irmãos, aquilo que está sendo novo, aquilo que está vindo como um aditivo, que eles não tinham essa percepção tão ampla. Paulo vai nos dizer nesse verso 6, ele diz: mediante o Evangelho, por meio do Evangelho, através do Evangelho, mediante este Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Irmãos, era muito claro para Israel que Deus havia feito promessas para eles, uma descendência, algo que haveria de se proliferar. Agora, é interessante que quando isso foi trazido a Israel, que eles receberiam uma herança, e aqui em Efésios nós vamos entender que o próprio Deus é a herança deles. A ideia é que aparentemente isso era só para Israel. Isso fazia com que os israelitas eles pensassem a mais acerca de si mesmos. Eles se achavam pessoas: nós somos a comunidade da aliança, nós recebemos a promessa, de nós vem ou virá o Messias, se eles entendiam Jesus como Messias, de nós vem o Messias, se eles, como a maioria dos judeus, entendiam que Jesus não era o Messias, de nós virá o Messias. Então eles tinham todas essas ideias, e eles se colocavam num patamar, num estágio acima. Paulo está dizendo, então foi revelado que os gentios são co-herdeiros. Do mesmo jeito que Deus disse que haveria uma descendência para Israel, também os gentios são incluídos. Foi dito a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ainda revelando esse mistério, ou Paulo querendo deixar claro, Paulo diz o seguinte: mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo.
Paulo já insistiu muito e ele continua tocando nessa tecla. Judeus e gentios foram unidos em um corpo só, foram reconciliados em um único corpo, e agora todos fazem parte do corpo de Cristo, todos os que creem, todos os que creem. Essa é uma verdade muito ampla nos escritos de Paulo. Ele escreve a sua carta aos Romanos, ele fala, menciona, insiste nessa ideia: todos estão debaixo do pecado e todos os que creem recebem a justiça de Deus. Ele aqui vai dizer que esse é o mistério que está sendo revelado, é que judeus e gentios, crendo, ambos são incluídos no corpo. E aí ele inclui uma outra expressão, ainda nesse verso 6, dizendo o seguinte: membros do mesmo corpo e coparticipantes, ou participando junto da promessa em Cristo Jesus. Irmãos, o Antigo Testamento pode ser descrito como a dispensação da promessa, e o Novo Testamento como a dispensação do cumprimento da promessa. Certo escritor, de maneira ampla e hábil, falou das duas alianças dessa maneira: dispensação da promessa e a dispensação do cumprimento da promessa. Primeiro o homem peca, lá no jardim é feita uma promessa. É dito que o descendente da mulher pisaria a cabeça de Satanás. E é dito lá que Satanás, ele feriria o descendente da mulher no calcanhar. Isso é dito em Gênesis 3, ainda no jardim. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão, fala com Abraão, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa ela vem sendo ampliada. Jeremias fala da nova aliança, em que a lei de Deus seria escrita no próprio coração daqueles que fariam parte dessa aliança. O Novo Testamento a chama de nova aliança. E nós então vemos a promessa sendo feita, a promessa sendo ampliada, os seus desdobramentos, e nós abrimos as páginas do Novo Testamento. Mateus, que não foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas colocado de maneira organizada, Mateus dizendo: para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse as escrituras, para que se cumprisse, falando de Cristo, falando do Messias, falando daquilo que havia sido prometido, daquilo que havia sido profetizado, e o seu cumprimento. E nós encontramos essa ideia da promessa abundantemente no Novo Testamento. Paulo então nos diz, além de ser mostrado que os gentios são co-herdeiros ou herdeiros em conjunto com Israel, membros do mesmo corpo, eles são co-participantes, eles participam em conjunto da promessa em Cristo Jesus. Que serão abençoadas todas as famílias da terra. No descendente de Abraão, Cristo Jesus, Paulo diz, de maneira bem específica, quando escreve aos Gálatas, e a promessa que os gentios também receberiam, não apenas Israel. Irmãos, em que isso faz diferença? Em muita coisa. Hoje nós vivemos 2000 anos depois, nós não temos contato com os judeus, praticamente nós não temos. Naqueles dias isso era muito forte. Os judeus tinham as suas sinagogas nas cidades, os ritos judaicos eram muito fortes. Os judeus então se mantinham com aquela cerca ao redor de si. Ainda hoje, se nós encontramos os judeus ortodoxos, eles têm os seus costumes, são ritualísticos, etc. Mas aquilo era muito mais forte naqueles dias. Os gentios, em alguma medida, detestavam os israelitas, e Paulo está dizendo: isso acabou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não
apenas os judeus, não apenas eles, vão herdar aquilo que Deus disse que vinha como herança. Não apenas os judeus são membros do corpo. Não apenas os judeus têm as promessas ou a promessa. Não, é também para os gentios. Os gentios foram incluídos, eles fazem parte desse corpo. Aqueles que creem foram incluídos nesse corpo. Esse é o mistério: judeus e gentios em o mesmo corpo, todos aqueles que creem. Irmãos, isso era uma bênção gigantesca, gigantesca, gigantesca. Na verdade, a muralha que havia entre os povos estava sendo demolida com a vinda de Cristo Jesus. No verso 7, Paulo diz: deste evangelho, é deste evangelho que eu me tornei ministro, servo, pelo dom da graça. A graça de Deus tinha feito de Paulo um servo, não era merecimento, Paulo não merecia, e ele então anunciava, ele ministrava, ele servia. Ele diz: a mim foi concedida pela operação de seu poder. Paulo se tornou um ministro de Deus pela graça de Deus e pelo poder de Deus, e ele anunciava essa mensagem. Queridos, pessoas hoje tentam de todas as maneiras serem incluídas. Se fala demais de inclusão, que nós não podemos excluir ninguém, que nós não podemos envergonhar ninguém. É interessante, às vezes os professores na escola, eles vão mandar um certo recado, e às vezes naquele recado consta que uma parte da sala não está se portando do modo como devia. Agora, eles não entregam apenas aos alunos que estão fazendo por onde, eles entregam a toda a sala, para que ninguém se sinta excluído. Não queremos de nenhuma forma excluir pessoas. Muitas das ideias que nós ouvimos nos nossos dias não tem nada a ver com aquilo que é a verdadeira inclusão. A verdadeira ou a maravilhosa inclusão é que quem crê em Cristo é incluído no meio do povo de Deus. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser alto, pode ser baixo, sendo heterossexual, homossexual. Logicamente nós entendemos que Deus vai promover mudanças, mas pessoas negras ou brancas, homossexuais, heterossexuais, homens, mulheres, quaisquer pessoas que se acharem excluídas, marginalizadas, a grande bênção não é a respeito dos homens. Uma das coisas, irmãos, que seriam maravilhosas, para que as pessoas acordassem, é que a bênção da inclusão não é da inclusão social. Todas as pessoas podem ser incluídas socialmente, respeitadas socialmente, apreciadas socialmente, mas se não forem incluídas no meio do povo de Deus, a sua eternidade será terrível. Eles serão excluídos das bênçãos eternas, eles serão excluídos da comunhão com o povo de Deus na eternidade, eles serão excluídos de uma comunhão nos céus, de um gozo eterno, daquilo que realmente tem valor. E o que mais se procura, o que tantas pessoas lutam, labutam nos nossos dias, é pelas inclusões sociais. Elas não valem nada quando comparados à inclusão que as Escrituras nos falam. Qualquer pecador que crê em Cristo Jesus é incluído no corpo de Cristo, no povo de Deus, naqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Essa é a verdadeira inclusão. Infelizmente, irmãos, nos nossos dias há muitas lutas no contexto social, mas a inclusão buscada, ela nada é quando comparada à inclusão de fazer parte do povo de Deus. Se houvesse compreensão,
que o pecado exclui, que o pecado exclui das bênçãos, que o pecado exclui de uma comunhão íntima e verdadeira com Deus único e verdadeiro. Se houvesse uma compreensão de que o pecado faz com que o pecador fique fora, se houvesse uma compreensão da necessidade de curvar-se aos pés de Cristo, se houvesse a compreensão que a verdadeira inclusão é ser incluído no seio do povo de Deus, daqueles que vão passar a eternidade com o Deus único, vivo e verdadeiro. Se houvesse essa inclusão, porque essa, de fato, é a inclusão que mais deveria ser desejada. Quando você vê pessoas clamando, suplicando, guerreando, lutando, não estou dizendo que a gente deve abrir mão do respeito social, não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que a maravilhosa inclusão é aquela que deve acontecer entre os que vão passar a eternidade com o Senhor. Hoje as mulheres são respeitadas, os negros, os homossexuais devem ser respeitados. Eu penso que a luta deles está indo muito além disso. Devem ser respeitados no sentido da escolha. Nós não concordamos, anunciamos para eles o Evangelho, a necessidade de arrependimento, do mesmo jeito que anunciamos a um heterossexual que vive adulterando, que vive numa vida promíscua, que não se dobrou diante de Cristo. Isso tem que ser respeitado como cidadão, como pessoa, mas que a escolha deles, eles precisam ouvir o Evangelho como outros pecadores também. E quão maravilhoso seria se todos entendessem que a verdadeira inclusão é aquela que acontece quando o pecador entende que é pecador, se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus Cristo e somente Ele como seu único e suficiente Salvador. Que bênção, que maravilha! Quando nós estivermos nas conversas de inclusão, tentemos entrar com essa palavra do Evangelho, que aqueles que creem em Cristo são incluídos, não são excluídos, pelo contrário, são incluídos na promessa de Deus, e as gigantescas bênçãos anunciadas na Escritura vão vir sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa vai usufruir da certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Que nós possamos, irmãos, a plenos pulmões, anunciar que o Evangelho é a revelação do mistério de incluir todos os que creem no corpo de Cristo. Por que nós devemos fazer isso? Porque muitos sofrem duras penalidades. Devemos entender essas coisas. Muitos sofrem duras penalidades por defenderem, por se identificarem com esse Evangelho. Também porque esse Evangelho ele foi preciso, esse aspecto do Evangelho como revelação do mistério, ele foi preciso ser revelado e explicado. Em terceiro lugar, essa dimensão ela só foi compreendida depois de Cristo, só foi revelada explicitamente depois de Cristo. Por isso, nós precisamos entender que o Evangelho é a revelação do mistério de incluir todos os que creem no corpo de Cristo. Que nós possamos entender, que nós possamos anunciar, que nós possamos nos identificar, que nós possamos ter uma mensagem verdadeira para um mundo que está em trevas e que precisa urgentemente ouvir o verdadeiro Evangelho da graça, que salva, que transforma, que faz com que todas as coisas sejam novas na vida daquele que crê. Nós façamos isso para que o nosso Deus seja exaltado. Oremos, irmãos. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Faz com que ela seja verdadeira e poderosa em nossas vidas e através de nós. Queremos te agradecer e te suplicar em nome de Jesus. Amém.